Olá, tudo bem com vocês? Nós somos do podcast Fora da Caixa Humana. Eu sou a Samantha Martinelli, eu sou socióloga e nós estamos aqui, eu estou aqui numa ótima parceria para a gente falar um pouco sobre as relações humanas de maneira leve, acessível, mas também informativa a vocês. Eu sou o Rodrigo, formado em Geografia. E como a Samantha disse, nós estamos aqui numa parceria para falar sobre assuntos das ciências humanas de uma forma descontraída, uma forma diferente. Apesar da nossa formação ser sociologia e geografia, nós vamos nos pautar nessas duas ciências, mas nós queremos pensar assuntos das ciências humanas de um modo mais descontraído, para que você também possa pensar de um modo descontraído, né, Samantha? Exatamente. A intenção é fazer desse momento uma coisa leve, mas também tratando assuntos sérios. Como, por exemplo, Rodrigo, o tema das drogas. Né? A gente sabe que é um tema macro-social, praticamente, um problema visível também na realidade brasileira e que vira e mexe, a gente percebe que nós temos focos de notícias e a gente não fala nem... A gente fala muito sobre isso, mas não toca, talvez, em percursos específicos do tema da droga. Eu queria ouvir de você um pouquinho, nessa visão de geógrafo, o que você acha que é destacável nessa parte da gente pensar fora da caixa É bem a isso. questão das drogas. Como eu disse no começo, a gente não vai ficar pautado somente nas nossas ciências, né? Exato. Mas é impossível não fazer relação com a geografia, porque é a minha formação, foi tudo que eu estudei durante há muito tempo. Então, quando nós olhamos para essa questão das drogas, nós fazemos relação direta com o espaço. Se eu vou olhar para o espaço, existem diferentes escalas para compreender as drogas. Não só as drogas, mas vários fenômenos sociais. Vamos começar, por exemplo, pensando nas cidades brasileiras. Onde que as drogas circulam? Quais são os grupos que as drogas estão presentes? Nos bairros mais pobres, nos bairros mais ricos? Onde ela é produzida e onde ela é consumida? Então, nós temos que olhar essa diferença espacial dentro de uma cidade, pegando uma escala um pouco menor, quando nós pensamos as drogas, né? A sociologia vai poder contribuir aí conosco, né? Eu falei que a gente não ia falar sobre ciências aqui, né? Mas é difícil não falar. Ela vai conseguir verificar e analisar esses grupos, como que cada grupo se comporta, até em relação a diferentes drogas, porque eu tenho a maconha, as pessoas se comportam de um jeito, a sociedade, né, se organiza de um jeito, a cocaína de outro e assim sucessivamente, até pensarmos em drogas que são legais e drogas que são ilegais. Como que isso transforma o espaço, como isso não transforma o espaço e influencia a vida das pessoas, né, Samantha? E então a gente tem o que a gente está tocando aqui, na verdade, essa questão das rotas, né? A gente pode usar até esse termo, das rotas, das drogas, da população atingida, então, de uma relação de classe mesmo, social, de como que isso afeta cada classe e também da dimensão desse problema nesses níveis mesmo, né? Porque são diversas, né? Toca no âmbito da saúde pública, então é um problema também que o Estado, quando a gente chama o Estado para conversa, a gente tem bastante dificuldade, eu acho, de acessar essa informação, talvez do público, de maneira clara, né? O que está sendo feito, qual que é a situação do Brasil atual, né? Sim. De onde que a gente parte. Por exemplo, Rodrigo, a gente percebe atualmente um grande, eu acho que talvez por ser um fenômeno social ali mais presente de tempo, a questão da Cracolândia em São Paulo, em que ela tomou uma dimensão nos últimos anos maior, parece que a gente tem quase um processo que a gente chama na sociologia de anomia social naquele âmago ali do centro de São Paulo, né? E que anomia social porque é quase uma patologia social mesmo quando aquilo perde o controle, né? Quando o Estado perde o controle, como a população ao redor também não consegue mais viver naquele local, né? É um agrupamento nesse sentido de geográfico mesmo, né? Sim, espacial, de por que ali, o que aconteceu e enfim, esse problema localizado ali. Samantha, e além disso, a questão da distribuição da população, porque eu vi esses dias em algumas reportagens que o prefeito e também o governador ali
de São Paulo tentam solucionar a questão da Cracolândia. Só que tentam solucionar de uma forma que a população se dispersa pelo espaço. Então, é uma questão tão difícil, parece ser difícil de ser solucionada pelo Estado, e às vezes eu me pergunto assim, gente, do tempo, igual você disse, do tempo que existe a Cracolândia, como eles ainda não conseguiram dar uma solução? E em diferentes esferas, seja do estadual, do municipal e etc., e como isso afeta a organização da cidade, né? Eu acho assim, é um problema que vai além, às vezes, só da presença do Estado ali. Eu acho que é uma presença de todos, né, envolvidos nessa questão da Cracolândia de São Paulo, da cidade de São Paulo. E eu acho também que ali, na verdade, a leitura é um problema multifacetado. Que eu acho que é o erro desde o começo dessa leitura de que é o problema da droga e a droga. Tem muita coisa envolvida ali. Né? Tem muitos personagens. Então, vai exigir do Estado muitos profissionais diferentes ali, na minha opinião. Então, por exemplo, é uma questão da própria distribuição da cidade, geográfica, arquitetônica ali, né? É uma questão de saúde pública, então tem que ter assistência social, uma leitura social daquele lugar, né? É uma questão também de classe, uma questão de quem são aquelas pessoas que estão ali, porque depois a gente pode até falar sobre isso, como que esse uso de drogas afeta as pessoas em relações de classes diferentes, né? E é um problema, eu acho, abafado por São Paulo há muito tempo, porque talvez com essa tentativa, porque eu acho, Rodrigo, que sempre a tentativa foi de fazer um projeto higienista ali. Isso, Eu não quero resolver o problema das drogas em São Paulo. Eu quero só descentralizar, porque aquilo está muito sendo visto pela mídia, é ruim para os políticos. Só que minimizaram tanto a dimensão do problema que ele estourou, né, como um acontecimento que agora se perdeu as rédeas da situação. Né? Então, essa questão da higienista, queria que você falasse um pouco, Rodrigo, porque ali é o centro de São Paulo, né? Isso mesmo. E esses dias eu vi até comentários num vídeo que estava mostrando a realidade. Eu acho que foi no dia de Páscoa, que foi uma padaria invadida ali, e as pessoas falaram, nossa, que triste, né? Eu passava tanto por esse lugar e era tão bom a Praça da Sé ali, e, né, as memórias são também modificadas. Então, eu acho que... Qual que é essa representatividade, talvez, do centro de São Paulo? Se fosse na periferia, seria retratada da mesma maneira? Quando nós pensamos nessa questão higienista, o Brasil, você também com certeza, né, sabe disso, o Brasil tem essa relação das grandes cidades ter um processo higienista por muito tempo. O que significa isso? Limpar, entre aspas, a cidade, tirar os pobres da cidade, principalmente do centro da cidade, para dar um ar de, vamos dizer, de cidade de primeiro mundo, uma cidade que agrada as pessoas que são mais abastadas, que agrada o mercado imobiliário, inclusive. Porque o que a Samantha disse é muito importante, no seguinte sentido. Tirar essas pessoas do centro de São Paulo é também o interesse do mercado imobiliário e é a dinâmica da cidade de São Paulo. Gente, nós estamos falando da maior cidade da América Latina. Só no município tem 12 milhões de habitantes. Na região metropolitana, 20 milhões. Então, circula muito interesse naquele espaço. É óbvio que o mercado imobiliário vai querer empurrar essas pessoas para outro local. Por exemplo, ali na República, que é mais o centro da cidade, cara, eu fui visitar esses dias e é uma região que está abandonada. E é onde tem vários museus, é um lugar que o mercado imobiliário também tem interesse. Então, quando nós olhamos para a questão da Cracolândia, nós estamos pegando a Cracolândia como um recorte, né? Porque existem outras cidades no Brasil que também têm problemas, ali, né? Focos de pessoas com drogas dentro da cidade. Quando nós olhamos para essa região, é uma região que tem um valor, por ter uma questão cultural ali, nós temos o Museu da Língua Portuguesa, nós temos a Sala São Paulo, enfim, tem várias concentrações culturais ali. Então, para o mercado imobiliário também é interessante. O problema é que eles não estão solucionando exatamente o foco da questão, como a Samantha disse. Não é só um problema de tirar as pessoas dali. É um problema multifacetado. Aí alguns podem até dizer assim, mas essa galera tá ali porque não quer ir para albergue, não quer se tratar. Gente, eu não faço ideia de quantas pessoas tem na Cracolândia hoje.
mas eu tenho certeza que cada um tem uma história diferente. E muita gente quer sair dali. Ah, então você está defendendo essa galera? Não, não é isso. Só que a gente tem que olhar, ter um olhar para essas pessoas e para esse grupo, para essa dinâmica, não como acusatório, mas como tentar solucionar, né, Samantha? Eu acho que é nesse sentido, então, que a gente tem que pensar um pouquinho a Cracolândia aí. Eu acho que essa parte do capital imobiliário é uma coisa bem significativa ali, né? Uhum. Porque é uma área que, na verdade, se você pensar naquele espaço com uma apropriação do capital, de grandes empresas, ela seria ótima mesmo para a localização, né? Como você disse, São Paulo é São Paulo, né? Por que não, né? Como se dá esse foco financeiro, até porque São Paulo já tem essa coisa, essa organização a gente sabe que o centro do capital financeiro está localizado, não sei se é na 9 de julho ali, um pouco, né? Tem toda aquela coisa da Faria Lima, exatamente, da Faria Lima. Então, por que não ali o centro de São Paulo acoplado a uma dinâmica, né? Dessa relação de capital e espaço mesmo, acho, nessa dualidade, né? Então, não é... Tem muito... É o que você disse, aquilo interessa muita gente, inclusive aos políticos. Né? Mas a grande questão porque se sair dali, vai para outro lugar. Isso vai bater na porta da realidade social de alguém e outra, as famílias ali. Agora, me parece que vários governadores e prefeitos ali passaram por essa dinâmica. Primeiro que eu acho que é muito... É um caso deixado de lado, parece, né? Não parece assim, quantas tentativas houve de resoluções realmente veementes ali para resolver aquilo, não. Enquanto aquilo não me dava problema, porque também tem isso, né? No Brasil, a gente não quer lidar com os problemas sociais, a gente quer um pouco apagar ali, né? Deixa de ladinho, porque realmente vai dinheiro, vai recurso, vai profissionais, né? E também vai o reconhecimento de que a gestão falhou. E se eu pegar esse problema, agora me vem à cabeça isso, e se eu pegar esse problema e não der certo, né? Eu não quero que não dê certo daqui 2, 4 anos, eu quero ser reeleito de novo, né? O que isso vai... Aquela história, o que isso vai agregar para mim na política, não é? Eu vou ganhar alguma coisa de alguém, agora se eu desapropriar aquela área, né? E eu vou... Talvez eu tenha mais benefícios do que... Claro, é o que eu estou falando, a gente está deixando de lado as relações humanas, porque talvez não interesse a tantas pessoas, né, resolver o problema de cada família, daquele sofrimento, né? E não é só isso, né, Rodrigo? Eu creio que essa coisa de deixar os problemas sociais, a sociologia vê isso, você vai deixando, aquilo vai virando um monstro social. Depois você não tem mais como resolver. O custo dessa resolução é muito mais difícil para a família, é difícil para a cidade, porque está afetando tudo ali. Esses dias eu vi a questão do deslocamento mesmo. Um Uber ali... tem uma rua ali que as pessoas assaltam assim, como se fosse uma rotina, uma coisa comum. Então, você interioriza, o que é pior, eu acho, a dinâmica do caos. E aquilo faz parte de São Paulo, né? Isso eu acho que é um ponto importante. Parece que está... E o Brasil está vendo, porque agora com as mídias sociais, São Paulo, o centro de São Paulo, é isso hoje. Isso mesmo, acho que esse é um ponto importante. Simbólico, ficou muito simbólico. Como se fosse orgânico, da cidade. Como se fosse orgânico, um processo, como se fosse um processo natural de uma cidade grande, em que sempre vai ter um usuário, mas aquilo também, para visão sociológica, aquilo é produzido também. Sim. Só que daí é uma discussão maior, né? Onde começa essa produção, se é a relação de classe, quem são essas pessoas afetadas, como que essa pessoa chegou nas drogas, quanto tempo ela está ali, será que ela já tinha voltado para a família e voltou para aquele lugar? Porque, claro, você tem um foco de drogas, a pessoa que pensa, eu quero usar, ela vai saber exatamente onde ela tem que ir. Está ali, na cara dela, é super fácil aquilo ali, aquele acesso, o que deveria, né, ser uma coisa interrompida, né? Enfim. Porque nós vamos entrar também, Samantha, numa questão de legalização das drogas, né?
Se a pessoa vai atrás, não vai. Porque ela vai atrás de uma droga. Essa droga é ilegal. Ela vai ter que entrar no mundo, entre aspas, ali, se envolver com criminosos. Porque é um produto que não é legal dentro do país, né? Então, acho que vai entrar nessa discussão também aí. Legaliza, não legaliza as drogas? Quais são as consequências para o Brasil hoje, um país desigual, legalizar, por exemplo, a maconha? Né? A que ponto que a gente pode pensar nesse sentido sobre legalização das drogas também? Acho que vai mais ou menos nesse caminho, né? Quando você pensa em consumo. Mas me veio à cabeça assim, esse aspecto da legalização também. Cada país tem um impacto, a gente tem que pensar nisso. Por exemplo, essa questão das drogas em outros países, não sei, Colômbia, você deve saber falar melhor, sim. Rodrigo, né? Como que isso funciona? Isso já virou uma máfia, né? Também. Aqui sim. no Brasil também, né? Porque a gente não chama assim, né? Mas e também tem uma coisa, essa coisa do espetáculo, né? Espetacularização dessa coisa, as drogas. Eu até falei que das séries, né? Ai, eu vou assistir Narcos. O Pablo Escobar, a própria figura, né? Dessa dinâmica vira, em certos momentos, até um herói. É uma dualidade, um criminoso, uma pessoa que, né, através daquilo se mata muita gente. E essa dualidade social, que também é um pouco do mundo do imaginário de cada pessoa, de que é um herói. Também tem essa dinâmica da gente acabar nessa lógica de... Eu penso nessa preocupação de vilões e heróis, sabe, da realidade social. Então, eu acho que essa discussão no Brasil da legalização é uma coisa muito... difícil das pessoas começarem a falar sobre isso, porque eu acho que não sei, a impressão que você tem é que as pessoas não se é tocado muito nesse assunto. Não é tocado muito. Se você falar para mim por onde que começa isso, talvez para quem está ouvindo. É que eu também penso assim, né, Samantha? Eu acredito que o Brasil é um país que não se fala. Não se fala em muita coisa. Tem coisa que não se fala. Mas nós estamos falando de um país de 210 milhões de habitantes. Gente, é uma complexidade de certos assuntos. Eu não estou tratando de um país, por exemplo, igual a Alemanha, que tem ali em torno de 80 milhões de habitantes, que a complexidade, quando eu digo complexidade, é assim, a diversidade de pensamentos, de grupos, de interesses, etc., na Alemanha é muito menor do que a do Brasil, se você for pensar na quantidade populacional. Então, alguns assuntos é muito complexo. A gente pode pensar, por exemplo, só voltando à Cracolândia, fazendo uma relação com a questão da geopolítica da América do Sul, pesquisa na internet quais foram as soluções que tentaram conceder para a Cracolândia de São Paulo. Existem coisas absurdas. Coisas absurdas. Dá até um outro podcast. Dá até outro podcast. Coisas que você olha e qualquer leigo fala, gente, isso aqui não vai dar certo, sabe? Essa não é a solução, não é jogar água na galera para expulsar ela dali. Já teve isso. Nossa, teve isso. Não é colocar tapume e colocar essa galera dentro de um cercadinho. Então, são coisas muito mais complexas do que só uma ação. Falando da Cracolândia ainda, a Samantha falou da Colômbia, do Narcos, lá do Pablo Escobar, que é uma ótima série para assistir no Netflix, para entender essa questão da droga na América do Sul. É impossível não fazer relação da Cracolândia com a questão da produção de droga, principalmente na Colômbia, no Peru e na Bolívia, que são os 3 maiores produtores de drogas do mundo. Que estão do nosso lado. E que estão do nosso lado. Então tem essa questão também. E que estão do nosso lado. Aí eu entro em outro problema da geopolítica do Brasil. Hoje, um dos maiores problemas do Brasil, qual é? Fiscalizar a fronteira. Que é muito extensa também. Né? O Brasil não tem uma polícia, uma equipe policial suficiente para controlar as fronteiras. Quando você pega a fronteira do Brasil, Paraguai, Bolívia, Brasil, Peru, Brasil, Colômbia, Brasil, cara, não tem controle. Então, entra e sai droga no Brasil como se fosse uma mercadoria normal, uma mercadoria qualquer. Então, o consumo no Brasil da cocaína, principalmente da cocaína, ele é muito intenso. Né? Assim, ele é muito... É grande, é alto, né? E fora as pessoas envolvidas também ali, que talvez são
pessoas ali comuns ali que nessa vulnerabilidade. Porque esses dias eu vi um vídeo até da Polícia Federal prendendo, né, parando um ônibus, aquela coisa toda, né, porque é meio que nesse mitigar, né, nessa coisa assim, né, de a polícia ficar vendo, né. Claro, tem outras diversas ações com certeza que a gente pode desconhecer devido a essa questão territorial, mas ali uma mãe com uma filhinha e parou, né, e falou que você tá ali e daí o vídeo foi até comovente porque que essa senhora está fazendo ali, né, com uma filha e não sei de que local, de outro país que estava vindo, mas estava trazendo droga para alguém. Então essas pessoas, esses agentes também da ponta são vulneráveis, né? Então porque não são os chefões lá, né, que estão nesses países. Então perpassa assim uma relação que vai afetando todo mundo. Vai. Descontrolada, como você disse. Ninguém sabe por onde começar também. Isso. Então, gente, é muita coisa para falar. E Samantha, chega também, a gente havia comentado isso, a droga chega diferente para as classes sociais, né? Ela chega diferente para o pobre e ela chega diferente para o rico. O pobre, quando está envolvido com a droga, em muitas situações ele vai para a criminalidade, porque talvez é o modo que ele tem ali para conseguir uma grana, é o espaço social que ele é criado, então ele acaba caindo em uma situação muito mais perigosa do que alguém que tem ali mais dinheiro, que utiliza às vezes por diversão e etc. E não que os dois não vão ter problemas de saúde diferentes. Os problemas de saúde serão iguais, mas o modo como essa droga chega nessas pessoas, ele é diferente. Né? A droga é diferente quando chega nesses grupos. E é a mesma coisa quando eu penso em países ricos e países pobres, em desenvolvimento. Eu disse, a Bolívia, o Peru e a Colômbia são os maiores produtores hoje de coca. Os países que mais consomem hoje, os Estados Unidos é o que mais consome, depois tem o Brasil, né, que está por conta da nossa dimensão populacional, e os países europeus. Então são os países mais ricos que consomem a droga. Só que a produção onde ela acontece nesses países mais pobres. Né? Então a gente também tem que olhar essa diferença de classe social em relação ao consumo das drogas. E também tem essa questão não só tem a família desestruturada também, para quem é mais pobre, né? Nem sei, né? Depende de como essa família está organizada, que esse núcleo social pode estar todo desestruturado já. Talvez pode até ser esse ponto de partida da pessoa buscar, né, de já ter problemas em casa, porque tem muito isso também, né? Família desorganizada, desestruturada. Então, é diferente talvez de uma família com um núcleo mais organizado, que pode dar suporte, talvez, né, não é uma questão tão suficiente, tem várias, né? Igual você falou, não vai resolver o problema né, o dinheiro ele modifica a forma de lidar com aquilo. Agora, essas duas, né, uma pessoa, né, uma classe baixa e alta usarem, a probabilidade de talvez os dois irem para o buraco, vamos dizer assim, ela vai acontecer. Só que a maneira que isso é vivido, né? A maneira que isso chega também, né? E depois é vivenciado, porque é claro que a gente sabe que está cheio de clínica por aí, com muita gente, filha de gente, né, de classes sociais importantes, e aqui recorre de maneira fácil, porque tem aquele capital para investir, né, para cuidar. Agora, a pessoa que está já numa situação que a família já é desestruturada, é sozinha, precisa, né, não tem dinheiro, então já vai comprar aquela droga, já vai para outro tipo de droga, talvez pior, já cai na rua. Então, todos esses segmentos, assim, é quase uma trilha, né, de vida. Essas histórias até podem ser contadas, assim, né? Verdade. Em relatos sociais de, olha, como que foi essa história sua, como que foi a do outro. A gente perde um pouco essa riqueza também, até para compreender quem são essas pessoas. Porque até agora nós não falamos sobre essas pessoas. É verdade. Nós falamos das rotas, nós falamos dos problemas sociais que isso traz, nós falamos do capital imobiliário, mas das pessoas, elas não têm rosto, né? É um número lá que a gente desconhece
um pouco mais. Mas eu acho que é um pouco disso, né? Que a gente também. quis E para deixar bem trazer. claro, nós não estamos aqui defendendo a droga, tá? Que fique muito claro isso. É para pensar alguns pontos, igual nós trouxemos, começamos com a Cracolândia, como a questão questão social do Brasil nessa questão da geopolítica. Então, é para pensar um pouquinho aí sobre a questão das drogas, né, Samantha? Como é que as ciências humanas, principalmente a geografia e a sociologia, conseguem pensar essa questão aí, esse assunto, Exato. que é muito delicado, muito polêmico. Óbvio que se eu estivesse conversando com um médico aqui, ele traria outras coisas. Exatamente. Se eu estivesse conversando com uma pessoa do direito, seria outra visão, né? Então, não quer dizer que, nossa, estamos com a verdade absoluta. Mas são coisas para a gente pensar aí fora da caixa. Exatamente. Acho que a gente colocou uma questão social. Trouxemos alguns pontos, vários aspectos, as pessoas interpretam isso, mas para que essa informação, através do nosso podcast, seja colocada e gere reflexões nesse pensamento que vem assim, na direção do que a gente quer fazer nesse podcast, né? Perfeito. Eu acho que é isso, gente. Agradeço aí a todos os ouvintes a participação de vocês. E segue a gente, né, Rodrigo? Dá a chamada. Segue a gente, é isso mesmo. Segue a gente no Fora da Caixa Humana. E a gente segue com outras temáticas aí do cotidiano social. É isso.